É muito bom estar de volta numa semana tão feliz quanto essa, mas nosso programa está mais atrasado que o Lucão essa semana. Vai ao ar só na terça-feira às 19 horas. Com a gente hoje, Maurício Barros, ex-editor-chefe da Placar, colunista da ESPN, veio aqui nos prestigiar. Temos também Rodrigo Junqueira. Obrigado. Daniel Campos e eu, Caio Domingues. Em ritmo de Libertadores aqui, o Tricolor teve uma batalha que podemos considerar épica na altitude ou o adversário era fraco? Acho que foi sim, né? Se você considerar todo o histórico do Strongest e o desafio que não só físico como psicológico também, de você enfrentar um jogo daquele, a torcida adversária com os efeitos da altitude, a gente viu, acho que o Bruno foi o maior exemplo que teve que sair carregado, né? Isso acredito que precisa ser revisto porque é de fato um componente extra-campo que acaba definindo muitos resultados e tal, mas foi um resultado incrível. O São Paulo jogou, acho que como todo torcedor gostaria que jogasse sempre, né? Com alma, né? Com garra, com amor à camisa, com disposição, com todos jogando em função do trabalho coletivo, sem individualismos e tal. E acho que no começo do jogo todo mundo se assustou ali com a não escalação do Ganso. Sim, né? sim. E o Paton, Edgardo Bausa, acabou surpreendendo a todos nós, né? Porque o Wesley, que entrou no lugar dele, foi um dos melhores em campo. Jogou muito mesmo. Um técnico brasileiro não faria isso, você concorda? Acho que não teria peito de tirar o Ganso numa decisão como essa. Você acha que ele arriscou ou ele tinha convicção mesmo do que estava fazendo? Acho que é um treinador experimentado que já ganhou 2 vezes esse torneio, tem outras conquistas na carreira, vem de um outro país, por isso acho que o cara se sente um pouco mais livre para acreditar nas suas próprias convicções, né? Fato. E acho que isso é um problema dos treinadores brasileiros e principalmente dos treinadores mais novos, né? São poucos aqueles que têm coragem, né? E têm lastro para poder sair do lugar comum, né? E acho que eu não sei não se talvez alguns treinadores com uma estrada um pouquinho maior pudessem fazer esse tipo de coisa. E foi uma opção que não foi disciplinar nem nada, foi uma opção tática mesmo, e que acabou resultando, acho que em parte, né, em boa parte foi responsável por esse bom resultado do São Paulo e a classificação. Sem dúvida. E o Wesley, Dani? Eu nunca critiquei. Eu critiquei bastante. E, cara, vamos ver até onde vai. Surpresa boa é sempre bom. Quando eu vi a escalação... Surpresa boa é sempre bom, hein? Surpresa boa... Dilma. Não, quando eu vi a escalação, eu falei, puta merda, cara. Eu entendo poupar o Ganso pro segundo tempo, ele entrar e decidir. Mas nós vamos pegar o nosso jogador mais descompromissado, mais nem aí com o jogo, e vou pôr ele no lugar do Ganso. E para minha surpresa, o Wesley jogou com compromisso, com vontade, com uma dedicação impressionante, cara. Então, assim, se tinha 1 hora para ele mostrar serviço, não foi a hora certa. O que eu achei bem interessante também no jogo é que você frisou, que São Paulo foi aguerrido, teve alma, e principalmente o que me chamou a atenção é que São Paulo precisava do resultado. E isso sempre, ou muitas vezes, acaba pesando para o São Paulo. Ele se comporta de uma forma diferente quando precisa buscar o empate ou até mesmo uma vitória. Psicologicamente, então, né? Psicologicamente, e tomou o primeiro gol, uma coisa que assustou todo mundo. Falou, poxa, agora vamos ver qual vai ser a reação do São Paulo. Foi uma reação boa, continuou se impondo, continuou jogando futebol normal, maduro, aguerrido. E essa questão da altitude também, eu concordo. Acho que se fazem isso lá, deveria marcar o jogo meio-dia em Manaus aqui para também descontar e ver quem consegue jogar em Manaus meio-dia, porque 3.600, 3.400 metros é desumano. Maurício, pela sua experiência no esporte, a altitude de Toluca, que também temos, né, por volta de 2.600 metros, ela também é tão prejudicial quanto La Paz ou acho que o jogo flui um pouco melhor, é menos desigual?
A gente deve se preocupar? Eu acho que deve sim, porque 2.600 já afeta sensivelmente o rendimento para quem não está acostumado. Evidentemente que não é a mesma coisa de La Paz, mas o São Paulo não pode desprezar. 2.600, eu me lembro que eu fiz uma viagem a trabalho para Colômbia, uma cidade que chama Paipa, onde vários atletas corredores de fundo do Brasil, maratonistas tal, vão para lá para fazer preparação, porque quando eles descem ao nível do mar, daí eles voam, ter uma oxigenação muito mais eficiente e tal. E eu me lembro que os primeiros dias ali, um esforço físico maior já era difícil. Então essa altitude de Toluca de 2.600, ela já é uma atitude que merece cuidados. Evidentemente, se o São Paulo conseguiu suportar essa pressão numa altitude maior, já vai um pouquinho mais habituado, né, mais escolado para esse jogo lá. E você, pela vivência, é a favor de chegar com uma grande antecedência nesses locais de altitude, ou em cima da hora, que nem o São Paulo fez, é o suficiente para não sentir os efeitos? Daí é uma opção mais, eu não sou um especialista, fisiologista, tal, nem médico para dizer com uma base científica, mas eu acho que ainda mais agora que o São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista, eu acho que o São Paulo deveria ir com uma antecedência para ir se ambientando, se aclimatar. Acho que não tem porquê ir em cima da hora nesse momento aqui. Concordo. Temos uma semana de preparação, não estamos de férias como certos times aí, mas temos tempo para isso, né? E que férias, né? E o que esperar desse jogo aí, pessoal? O São Paulo vai passar, né? Vai passar. Tá dando confiança de novo? Vou voltar do jeito que foi o jogo, a batalha do jeito que foi, com o final dramático, com a expulsão do Denis, né, cara? Você vê os viu caras, o vídeo dos caras gritando chupa, não sei o que. Parece outro elenco. A união dos caras antes e depois desse pós-jogo, episódio, no vestiário, você viu a foto, pra quem não acreditava, estamos aqui, passamos. Os caras, pra mim, o crescimento do grupo foi uma vitória que a gente de fora não consegue ter noção do tamanho. Por isso que a gente falou aqui semana passada que foi um erro entrar com o time titular contra o Audax. Porque a gente chegou no auge da união, do clímax da torcida, na vitória contra o River. Aí escalou o time titular com o Audax, balde de água fria. E agora resgatou. Agora, graças a Deus, por um lado só temos a Libertadores. Então não tem por que ter uma queda. Porque o Audax tirou o São Paulo num duelo com um time grande, depois empatou num duelo tipo de Série B, e agora faz a final com o Santos, que vai ser um jogo bem... Vai ter menos audiência que a Mama Brusqueta, eu acho. Mas vai ser um jogo de muitos gols, acho eu. Agora, Junks, bola cheia e bola murcha da semana. Parênteses aqui para a expulsão do Caleri, né? Que é isso? Injusto, né? Que é isso? Nenhum cabimento. Nenhum cabimento. E quem agrediu ele não pegou nem nada. O cara deu um soco nele, não foi expulso, nada. O São Paulo deve, acho que já saiu a punição de um jogo, né? O São Paulo deve recorrer. Mas é difícil, né? A gente não tá com, o brasileiro não tá com força nenhuma na Conmebol, né? A gente não tem nem presidente na CBF. Não tá. Já teve mais força, o trabalho de bastidores, enfim. Mas o São Paulo tem que fazer sua parte e tem que recorrer, porque de fato foi uma palhaçada do juiz fazer aquilo. Né? Também acho. Quis literalmente aparecer em cima do personagem do jogo. Fato. O bola cheia, eu queria falar, para não ser repetitivo e voltar novamente do Caleri, eu vou de Maicon, que representou, jogou um futebol fino, foi pro gol, saiu melhor do que o goleiro, que é o Denis, e foi muito bem. E o bola murcha... Teste pra cardíaco, né? Pra cardíaco. Puta merda, eu quase morri. Eu precisava de balão de oxigênio e nem tava na altitude. Bola cheia do jogo, eu concordo, mas bola cheia da semana, acho que é a diretoria do Porto. Pois não vamos... Calma, não foi vitória antes da hora. Calma que eles pediram o Leandro também, então vamos com calma. Pra quem não sabe, o Porto quer levar o Lucão em troca de deixar em definitivo o Maicon e o Kelvin. Então, seria uma bela troca. Onde eu assino, né? E o nosso bola murcha, eu acho que foi o Denis novamente, sendo expulso por Cera, o capitão, e suas declarações maravilhosas que nunca o culpado, nunca falha, e assim, é pra ele. Só pra encerrar, quem deve ser o novo capitão, na sua opinião, já que o Denis não joga? O Lugano tá fora mesmo, né? Tá fora. Rodrigo Caio. Junks. Maicon. E você? Vamos às perguntas dos nossos amigos que nos acompanham todos os dias nas redes sociais.
O Lucas Tricolor 99 pergunta para o Maurício: eu queria saber qual é a melhor opção para ser o goleiro do Tricolor no restante da temporada, porque ao meu ver o Denis não está preparado. Renan Ribeiro é uma boa ou precisa de contratação? Olha, considerando a opinião dele de que não dá para o Denis, eu acho que é o Renan Ribeiro. Eu acho que é um goleiro que já veio com alguma estrada. Entrou pouco, né? Foi pouco testado, mas eu acho que quando entrou foi razoável. Acho que não tem nenhum motivo para dizer que ele não poderia assumir a camisa titular do São Paulo. Acho que você não pode ir ao mercado antes de dar chance para quem está lá, porque inclusive o clube já investiu, né? Sim, um bom montante em cima do Renan. Então eu acho que é ele. E foi bem quando foi exigido, né, o Renan? Eu acho que sim. Acho que só foi pouco, né? Sim. Saber A sequência, mais, né? Dani, o Kaique Ribeiro pergunta: por que o São Paulo consegue ter tantos erros defensivos se os zagueiros são consideravelmente bons? Acho que os primeiros 4 meses, eu tenho um tempo de entrosar a defesa, em organizar meio de campo. A culpa de falha de gol não necessariamente é de zagueiro, né? A gente viu a questão dos laterais, de tomar a bola nas costas em jogadas importantes que deixam a zaga vendida. Acho que o Lugano voltou ainda longe da forma física ideal, então além de estar com uma idade avançada, não está 100% fisicamente, então o Lugano, para ser o Lugano, falta um pouquinho de condicionamento. O Michael e Rodrigo Caio, que é a zaga titular, não jogou todos os jogos juntos. E a gente teve bastante falha no começo, quando tinha o Lucão. Então, se eu pego a zaga titular, que é Rodrigo e Caio e Maicon, eu não tenho tanta falha como a gente está falando aqui. É que eu tive transições ao longo desses primeiros 4 meses. Eu me dou o direito só de comentar que eu achei que o Rodrigo Caio foi muito mal contra o Audax. Tem jogos bons e ruins, mas às vezes dá um apagão defensivo ali que é sempre com ele. Lugano precisa de alguém bom. Sininho, por favor, Maurício, cada cornetada aqui. Precisa de alguém bom para jogar do lado e tá precisando de alguém bom para jogar do lado. É engraçado que a indignação que alguns torcedores ficaram porque a gente não xingou o Lugano na semana passada. Cara, a defesa inteira foi mal, não foi o Lugano sozinho. Fora que é uma falta de respeito com o ídolo, cara. E você viu a declaração dele também? Ele falou que ele sentiu o estiramento na coxa durante o primeiro tempo. Ficou com vergonha de sair. Porque iam falar que ele amarelou, entendeu? Pediu pra sair no 4-1, alguma coisa do tipo. E ficou lá guerreiro, mas não deu muito certo. O André Corsi quer saber se você iria de Thiago Mendes ou Wesley pro jogo contra o Toluca. Olha, André, obrigado pela participação. Eu iria escalar os dois, ia sentar o Michel Bastos um pouquinho. O Wesley entrou de uma forma muito boa, deu uma consistência para o meio de campo que eu nunca critiquei. Muito interessante. E eu tiraria o Michel Bastos um pouquinho, eu colocaria os dois no meio de campo para dar uma qualidade um pouco maior. E a chance, que eu achei que foi justa, apesar das críticas, ele entrou e muito bem o Wesley no jogo. O Caio, o Jesus, Force Oficial. Qual o adversário mais difícil caso o São Paulo chegue nas finais da Libertadores? Do que você viu até agora, o que você tá... Cara, na minha opinião, 2 dos adversários mais difíceis do torneio estão do nosso lado da chave, que eu acho que é o Atlético Medellín e o Atlético Mineiro. Nacional. O Atlético Nacional, desculpe. O Atlético Nacional e o Atlético Mineiro, que a gente pega numa eventual semifinal, e o Atlético Mineiro, se a gente fizer por merecer, na próxima fase. Do outro lado, tem o Boca, que é tradicional, e o pessoal lá de Itaquera, que seria uma final épica, que só é possível se São Paulo, Atlético Mineiro e Grêmio avançarem até as próximas fases. Senão viria numa semi. E hoje temos um quadro diferente aqui no Resenha Tricolor. Nosso correspondente internacional, Luizão Moraes, foi acompanhar Toluca e América do México e vai passar pra gente as dicas sobre o adversário da próxima quinta-feira. E se você tem alguma história parecida, acompanhou o Tricolor em algum lugar, mande pra gente que a gente vai dar espaço pra você aqui no programa. Salve, salve galera do Resenha Tricolor, aqui direto da cidade do México, Estádio Azteca.
assistindo o América e Toluca, o próximo adversário do Tricolor, vendo um pouquinho aqui, aprendendo do que a gente vai enfrentar. O Toluca que joga a vida pelo campeonato aqui, pelo torneio Clausura. Então, em 13º colocado, precisam ganhar o jogo de hoje para continuarem vivos. Os 8 primeiros classificam para os playoffs. Então é importante eles vencerem essa partida para poderem continuar com chances e não pouparem o time. Vamos assistir um pouquinho aqui e depois eu conto para vocês um pouco mais do que eu vi. E aí galera, saindo agora do estádio, Toluca ganhou de 1-0, bom pra gente. É um time que joga bastante raça, um time muito forte, joga com uma linha de 3 zagueiros atrás, é um pouco lento até de certa maneira, mas que tem 2 caras que jogam no ataque, o Cuevas pela esquerda, um camisa 13, muito forte, muito rápido, driblador, e tem mais um centroavante fixo que joga na frente também, brigador, o cara joga, faz muito pivô. E, enfim, time perigoso, a gente precisa ter cuidado. Então, sorte pra gente, mas é um time que dá pra ganhar, tá certo? Um abraço, galera. Semana passada a gente entender o que aconteceu, né? Por que as reclamações do Paton sumiram das nossas páginas. E agora, aproveitando que o Luiz foi pra lá e viu o nosso futuro adversário jogar, como é que a gente monta o time pensando no que tá por vir, né? Então, o que o Luiz falou, os caras jogam num 3-5-2, 3 zagueiros, um cara aberto incisivo, um centroavante pivôzão. Não faz sentido jogar como jogou na altitude, né, Maurício? Então, o que a gente viu na altitude? Balsa fechou, né, 3 volantes, o Wesley e o Thiago com volante que sai, o Hudson bem fixo na marcação. Aliás, o Hudson para mim fez uma grande partida também, foi um monstro. Tem sido um dos destaques da Libertadores, né? Foi até para a seleção da Conmebol. É um jogador interessante, esse jogador que ele é totalmente consciente das suas limitações, né? Acho que isso... Não inventa, né? E sabe disso e se entrega, né? Você nunca vai vê-lo não entrando numa bola, não voltando para ajudar, né? Não dando o máximo. E acho que isso tem feito ele crescer no time. Hoje ninguém contesta, né? Totalmente. A titularidade dele. Também nunca critiquei. Então, os 3 volantes, o Hudson mais fixo e os 2 fechando, ajudando na cobertura dos laterais, né? O Bruno foi até onde o corpo aguentou. O Mena, eu me impressionei, falei, cara, um lateral correr 90 minutos e tem bastante gente que critica o Mena, eu não acho. Também nunca criticou. Também nunca criticou. Não costumo criticar o Mena não, cara. Eu gosto do Mena também. Nosso histórico de lateral esquerdo. Ele resolveu a questão da lateral esquerda. Exatamente. São Paulo que teve, num passado não tão recente, tinha uma sequência de grandes laterais, né, pelo lado esquerdo. Ficou um tempo aí com sofrendo, né? Uma situação terrível a gente ali. Não tem um lateral. Improvisou o Jorge Wagner, né? Jorge Wagner era ali, nem lateral, era mas mala. fez muito bem a função, mas que não era, né? E depois a gente foi pra sequência de Cortez, Jorginho Paulista, Reinaldo. E o Mena tá jogando. No Santos ele não jogava essa bola. Não, nem no Cruzeiro. Nem no Cruzeiro. Daí o meio aqui sem o Ganso com o Michel e o Kelvin. Kelvin também achei que fez um partidaço. Pra mim o melhor em campo. Né? Eu gostei muito da atuação do Kelvin. Caleri decidindo mais um jogo, 8 gols em 7 jogos na Libertadores. Então é a árvore de Natal, né? A pirâmide de volta. E não faz sentido manter a pirâmide para um time que joga no 3-5-2 e que não vai jogar com altitude a favor. O que vocês fariam para quinta-feira, então? Então, Maurício, fica à vontade, né, de comentar. Caleri suspenso, é o Kardec, até porque o Rogério não está 100%. Tem a linha de 3 que o Balsa gosta, né? O que o Jung chegou a comentar seria Kelvin no lugar do Michel, Wesley aberto, Thiago e Hudson, né? Não seria a minha opção. Eu iria de Kelvin e Michel e tiraria o Wesley do time mesmo com o bom desempenho. Tem uma mudança muito importante, né? Renan, né? Não.
Não é o Michael. Renan? Ou Léo. Deixa eu perguntar para vocês, eu tenho lido bastante que um dos pontos fracos do Toluca são as bolas pelos laterais, que é o ponto forte ofensivamente e o ponto fraco defensivamente. Joga bem aberto pro pivô. O que a gente tem que fazer? Porque o Bruno apoia relativamente bem, né? E pôr o Kelvin nesse E o Kelvin nas costas dos laterais, mantendo o mesmo padrão. Mantém. Bola na área pro Kardec. Eu deixaria o Michel exatamente por esse ponto, porque o Michel é um cara que incomoda pela outra lateral, e eu acho que o Wesley foi muito bem como volante e não aberto como ponta. Então, eu não usaria o Wesley numa função diferente. E que você acha, Maurício? Um ponto legal também é que o Kardec é o maior artilheiro do elenco no Morumbi. Exato. Então acho que é um bom jogo. São 12 gols no Morumbi, acho que é hora de desencantar, né? E precisa botar uma pressãozinha nele, né? Acho que é um jogador. Esse é o típico jogo que faz um ídolo, que resgata um jogador que já teve melhores momentos no São Paulo, está embaixo inclusive com a torcida, tal. Então é a hora de ter uma entrega diferente aí do Kardec. Minha única dúvida em relação a esse time, Daniel, é se o João Schmidt não deveria voltar no lugar do Também tenho dúvida do se Thiago ele vai estar Mendes. inteiro. Tá até aqui de... Então essa acho que seria a minha dúvida. O Thiago Mendes eu acho um excelente jogador, gosto muito, mas ele precisa... Ele está em uma fase. Voltar um pouquinho que estava, né, no ano passado. Então ele hoje não está apresentando futebol em relação ao que apresentou o João Schmidt, por exemplo, e o Bausa, ele preza muito a função tática do jogador, né, a obediência, a disciplina e tal. Ele não está merecendo a titularidade quando você compara com o João Schmidt. Essa é a minha única dúvida. Acho que o resto é isso aí. Também, em que pese a grande performance do Wesley, acho que não é jogo para ele sair jogando também nessa quinta-feira. Tem um último ponto, é que para mim a melhor participação do Kardec no ano foi no fim do jogo, fechando o lateral esquerdo. Foi importante pra caramba. Isso você não pode, acho que, criticar o Kardec em relação à entrega, a fazer o que precisa, né? Acho que não tem um jogador que não tem, acho que nenhuma frescura, né? Temos que apoiar os 11 lá. E o escolhido para o compromisso com a história essa semana é o menino de ouro, Kaká. Maurício, tem alguma história sobre o Kaká, bola de ouro na placar, alguma coisa legal para dividir com os nossos 10 milhões de telespectadores? E sua opinião sobre ele também. O Kaká, enfim, a história de vida dele é bem sui generis, né, em relação bem diferente do que a gente está acostumado, né? Ele vem de uma família de classe média alta, né, que teve me lembro que até a mãe dele, a casa dele abrigava alguns jogadores com menos favorecidos ali, como Júlio Batista e tal. Então sempre foi alguém com um repertório um pouquinho mais trabalhado, né? E teve aquela questão do problema de saúde, né? Exatamente, com um tempo ali, inclusive com risco de ficar com alguma paralisia, alguma deficiência, mas superou tudo isso e sempre foi muito determinado, né? E um jogador um futebol sem gordura, né? Sempre muito objetivo, sempre com muita explosão na capacidade física, velocidade e tal. Me lembro que uma das primeiras reportagens que foram feitas, e foram muitas feitas na história da Placar com o Kaká, ele começava a surgir naquele Rio São Paulo, né? 2001. E daí ele estabelecia algumas metas na carreira. Eu quero virar titular de São Paulo, daí ser campeão aqui, depois ir para a seleção e tal. E aquelas metas eram 10 metas que a maioria esmagadora ele conseguiu cumprir. Depois ele revisitou essas metas, estabelecendo mais algumas, e chegou a ser o número 1 do mundo. Acho que é um jogador assim de talento incontestável. Eu só acho que na história do São Paulo, ele saiu... acho que se 2002 tivesse sido diferente naquele título brasileiro, que inclusive foi uma infelicidade, né, vítima da violência do Cocito numa... Foi o primeiro mata-mata, entrada maldosa na arena. Paranaense, aquilo ele saiu precocemente e o São Paulo acabou sendo eliminado ali. Para mim, foi apenas se fosse um campeonato de pontos corridos, São Paulo ganharia tranquilamente aquele campeonato, né, com o Oswaldo de Oliveira, e tinha Luiz Fabiano. Mas aquilo foi em 2001, não foi? 2002 a gente não perdeu pro Santos?
2002 é do pro Santos. Então, mas os dois foram uma fatalidade, os dois foram. Porque em 2002 ele fez um campeonato espetacular, tanto que foi bola de ouro da placar. Aquele time do São Paulo era muito bom. A gente tinha um ponto fraco na lateral, que era acho que o Gustavo Neri, mas a gente tinha Gabriel, Mercadinho, quem era o outro meia? Kaká, Reinaldo e Fabiano. Reserva o Leandro Amaral, daí tinha Simplício e Júlio Batista, era um puta time. E a gente foi de carro até Curitiba ver esse cavalo dar uma entrada no Kaká que aquilo foi uma imagem marcante. Foi. Mas eu acho que pelo que aconteceu depois, a saída do Kaká por um preço que de fato foi um grande negócio para o Milan. Né? Não foi como acho que a história do Kaká merecia. E daí não é culpa de um só, aí é culpa de todo mundo, inclusive dele próprio, do clube e tal. Depois dessa volta foi bacana, acho que foi bacana demonstrar o melhor momento que o São Paulo teve nos últimos anos, né? Acho que tirou aquele gostinho ruim que tinha ficado até com a torcida, né? Foi legal ele de volta. Ele fez bem pro time, né? Foi bacana, foi importante, ele incorporou o time, tanto que a saída dele foi muito difícil depois do time voltar a engrenar. Mas eu acho que quando você olha a história do São Paulo e os grandes ídolos, o Kaká não está no primeiro escalão dos grandes ídolos da história do São Paulo. Acho que por isso. Acho que a história dele dentro do clube e o talento dele mereciam alguns títulos, né, mais importantes com a camisa do São Paulo. E um tempo maior, acho, de carreira dentro do clube, principalmente nos períodos de ápice, né? Ele foi muito cedo e acabou, eu acho que ele está hoje muito mais em termos de títulos na história do Milan, né? Do que na história, com certeza, do que na história do São Paulo. Concordo. Vocês gostariam do Kaká de volta para esse ano? Cara, eu gostaria. Eu fiquei triste dele sair. Eu também. Ele fala, o Kaká voltou e não jogou. Cara, mas o que ele fez o time jogar, de abrir espaço, o Ganso mesmo falava, o cara é campeão do mundo, voltava, treinava, tal, fazia todo mundo voltava correr. para marcar. Você gostaria? Não, gostaria muito. Precisa ver um pouquinho a parte financeira, que eu sempre bato nessa tecla. O São Paulo precisa se ajeitar financeiramente, precisa pôr a casa em ordem, precisa botar dinheiro em caixa, mas se não fosse essa questão salarial altíssima, eu gostaria muito de tê-lo de volta. Tive grandes momentos com ele, poucos títulos, mas grandes momentos. No Milan, nosso freguês, ele atingiu realmente o auge, teve jogos épicos e gostei muito, mas fiquei um pouco decepcionado da forma que a carreira dele foi se encerrando. Ele foi mal na Copa do Mundo, falaram que ele estava machucado, que ele era para ser um dos protagonistas, não foi. E depois foi jogar nos Estados Unidos, que é um futebol de terceira linha. Mas gosto muito dele e gostaria de ter de volta no São Paulo. Tem uma coisa da história do Kaká, que eu acho que vale para observar a categoria de base. O Kaká veio de uma geração campeã da Copa São Paulo. E ele era reserva do Harrison e do Montesini. E às vezes a gente fica olhando o titular e o óbvio, e tem um monte de cara bom de bola que pro profissional é banco nas categorias. Então acho que vale a lembrança de falar, cara, tudo isso, né? O que você acha do Kaká? Eu gostaria de tê-lo novamente. Mais pelo fator extracampo que a gente falou aqui, do que como jogador. Mas mesmo como jogador, acho que ele tem muito a acrescentar pro time. também. E o resenha dessa semana vai chegando no final. Gostaria de agradecer a todos. Mandar um abraço para o Henrique Castelli, nosso telespectador. Gostaria de agradecer a presença do João Bonhauser, que veio aqui prestigiar o nosso programa. Primeiro telespectador ao vivo. Primeiro telespectador ao vivo. Presença ilustre de Maurício Barros, muito obrigado pela presença. Quer mandar abraços, beijos? Abraços a todos, vamos sempre prestigiar o resenha, né, que daqui nascem as grandes soluções, né? O tricolor paulista. Que moral, prazer, obrigado. Foi meu. Foi uma honra. Sempre convidado. Parabéns. Aí. Obrigado. Sempre bem-vindo. Dani, 1 milhão de abraços. 1 milhão de Não abraços. esquece de mandar pro pessoal que tirou foto com a gente no último jogo. Você lembra o nome dele? Não lembro. Um abraço para você que Um tirou abraço, foto tem com a a gente foto. no último jogo. Legal pra caramba. Então vamos lá. O Vinícius de Santo André, pessoal de São João da Boa Vista, Vitória da Conquista, Vila Guacuri, Ceará Mirim, Brasília, Nioaque,
e o grupo Tucuri Pará. Então, um abraço para todo mundo. E o campeão que ganhou a camisa do Tele, estamos esperando o e-mail, senão vamos ter que sortear de novo, cara. Não é possível. E tá se lá, você não nome. sabe quem é, vem no programa passado. Retrasado. Junks, meu abraço. Eu peço perdão, esqueci a camisa do Tele, mas não a do Leonardo, que a gente está subindo nas inscrições, quase nos 5.000. Tá aqui esperando. Galera, vamos lá. Obrigado pela audiência. Se inscreve. 5.000 no Instagram, 15.000 no Facebook e precisamos dos 5.000 para sortear. Contamos com vocês, galera. Um abraço e até a próxima semana. Valeu. Beijo do Magro. E o que há 3 semanas parecia impossível se realizou. Tive que pagar a promessa, cortei a barba, tricolor classificado. E o pessoal? Eliminei Arenas. Brincadeira. Eu sempre falo, o tricolor às vezes me decepciona, mas as pepas nunca. Nunca. Shake your body liner.